Fala aí, galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso extensivo de raciocínio lógico do site megaaluno.com. Falaremos hoje sobre questões de verdades e mentiras. São questões bem interessantes, eu mesmo adoro esse tema, porque pegando o jeito, pegando o fio da meada, você não erra mais questões desse tipo. Você consegue garantir o gabarito na hora da prova, na hora do concurso. Começaremos com a parte introdutória. São 5 aspectos fixos de verdade ou mentira. Funciona como um ponto de partida na resolução dessas questões. O primeiro ponto: se não é mentiroso, é verdadeiro. Bem óbvio, claro. Se a pessoa não mente, ela fala a verdade. E tranquilo de guardar também. O segundo aspecto é uma pergunta. Você mente? A única resposta para a pessoa ser verdadeira é não. Isso porque, quando você faz uma pergunta, você mente? Se a pessoa é verdadeira, ela vai falar, não, eu não minto. Mas se a pessoa é mentirosa, ela vai responder, não, eu não minto também, sendo que ela mente. Então a única resposta é não. Se aparecer um sim, está mentindo. A terceira pergunta, o terceiro aspecto fixo, você fala a verdade? A única resposta para a pessoa ser verdadeira é sim. Isso porque, se ela é verdadeira, ela fala sim, eu falo a verdade. E se ela é mentirosa, ela vai responder sim, eu falo a verdade, sendo que ela está mentindo. Então, se aparecer outra resposta, por exemplo, não, a pessoa estará mentindo. Pessoal, eu sei que você que está assistindo a minha aula aí, você é uma pessoa que fala a verdade. O que você responderia na hora da prova? Não e sim, respectivamente. Então, se aparecer outra resposta que não essas, então a pessoa estará mentindo. Quarto aspecto fixo, tipologias diferentes. Acusando-se alguém de mentiroso, um dos dois é mentiroso. Então, muito cuidado ao acusar alguém. Acusar alguém, quando você encontrar afirmações desse tipo, é o nosso ponto de partida. Questões do tipo, 3 irmãos comeram o sorvete da mãe. A mãe vai questionar, um acusa o outro. Pessoal, cuidado com quem está acusando. Eles é o nosso ponto de partida. Quinto aspecto fixo, tipologias iguais. Acusando-se alguém de verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Ou os dois estão falando a verdade, ou os dois têm rabinho preso, estão falando a mentira. Existe um protocolo na resolução dessas questões para você não se perder. Primeiro, achar o melhor ponto de partida. Ponto de partida são os aspectos fixos. Ok? Quem está acusando, as perguntas, você mente. A partir daí a gente começa a destrinchar o assunto. Depois, fazer no máximo 2 tentativas. Eu nunca resolvi, pessoal, questões desse tipo que ocorrem de fazer mais de 2 tentativas. Ok? 3, 4. Sempre com 2 a gente consegue resolver. 3. Achar a contradição ou a resposta. Então, quando você começa, faz a primeira tentativa, achou a contradição, vai para a segunda. Se achar a resposta, marque o gabarito. Agora já dá para a gente resolver a primeira questão do curso. Você pode tentar resolver essa questão na sua casa, só apertar o pause, mas se você perder muito tempo, isso não é bom. Vamos lá. Prova da FCC 2014, analista judiciário, hein? Não é qualquer prova não. Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio são interrogados em um tribunal para averiguação de um crime certamente cometido por apenas um dos 5. Nos interrogatórios, cada um fez a seguinte afirmação. Miguel, o culpado é Jaime. Érico, Ricardo não é culpado. Ricardo, o culpado é Caio. Jaime, eu não sou o culpado. Caio, o culpado é Miguel. Agora vamos analisar aqui a condição. Se apenas um dos 5 interrogados diz a verdade, apenas um verdadeiro, então o crime foi cometido por... Então, nessa questão, pessoal, temos um que fala a verdade só e apenas um culpado. Então, a contradição seria achar 2 verdadeiros ou 2 culpados. Achou 2 culpados, contradição. Achou 2 falando a verdade, contradição. Temos que achar o nosso ponto de partida. Lembra, quem está acusando quem aí? Podemos partir aqui de Miguel. O culpado é Jaime. Olha, ele está acusando Jaime. Então, vamos colocar aqui um risco em Miguel e Jaime. Um dos dois é mentiroso. Um é mentiroso e um fala a verdade. Ou o Jaime é mentiroso, ou o Miguel é mentiroso. Ou o Jaime está falando a verdade, em outras palavras, ou o Miguel está falando a verdade
e vice-versa. Então, pessoal, aqui é o nosso ponto de partida. O verdadeiro deve estar entre Miguel e Jaime. Olha só, já temos nosso ponto de partida. Ou Miguel fala a verdade, ou Jaime fala a verdade. Vamos começar com Miguel sendo verdadeiro. Então vamos colocar aqui a primeira tentativa. Miguel sendo verdadeiro e Jaime sendo falso. E vamos ver no que dá. Miguel, o culpado é Jaime. Pronto, já temos um culpado, o Jaime, e um verdadeiro, o Miguel, que nesse caso na primeira tentativa, a gente colocou que ele é o único que fala a verdade. Então todos os outros são mentirosos. Veja o que Érico diz. Ricardo não é culpado. Se todos os outros estão mentindo, pessoal, e Érico diz que Ricardo não é culpado, ele é mentiroso, significa que Ricardo é culpado. Opa, achamos uma contradição. Com a afirmação de Miguel sendo verdadeira, haveria dois culpados, Jaime e o Ricardo. Contradição. Vamos para a próxima tentativa. Jaime falando a verdade e todos os outros mentindo. Segunda tentativa. Jaime falando a verdade e todos os outros mentindo. Jaime diz, eu não sou o culpado. Se ele fala a verdade, ele não é culpado. Miguel, o culpado é Jaime. Se ele é mentiroso, então o culpado não é Jaime. Ainda não temos nenhum culpado. Érico, Ricardo não é culpado. Se ele é mentiroso, pessoal, significa que Ricardo é culpado. Já achamos aqui a resposta, pessoal. O culpado é Ricardo. Veja a afirmação de Érico. Se sabemos que ela é falsa, então é mentira que Ricardo não é culpado. Por dedução, Ricardo é o culpado. Pessoal, paramos por aqui. Você pode analisar as outras. Se sabemos que a primeira tentativa não está a resposta, na segunda está. Então, se você quiser ganhar tempo, você para aqui já na afirmação de Érico. Mas vamos continuar. Ricardo, o culpado é Caio. Significa que o culpado não é Caio, porque ele está falando a mentira, ele é falso. Caio, o culpado é Miguel. Significa que o culpado não é Miguel, porque ele é mentiroso. Ou seja, pessoal, nessa segunda tentativa só temos um falando a verdade, o Jaime, e um sendo o culpado, o Ricardo. Alternativa correta, alternativa elefante. Vamos resolver a mesma questão, mas agora usando o quinto aspecto fixo. Veja que moleza. Outra forma de resolver a questão é por meio do quinto aspecto fixo, acusando alguém de verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Veja o que Érico diz, Ricardo não é culpado. Significa ou Érico e Ricardo estão falando a verdade, ou os dois estão mentindo. Só que veja, não podemos ter dois falando a verdade. A questão diz que apenas um diz a verdade. Isso significa, pessoal, que os dois mentem. Érico diz que Ricardo não é culpado. Logo, como não podemos ter dois verdadeiros, os dois estão mentindo. Se Érico mente, qual que é a mentira de Ricardo não é culpado? A verdade é, Ricardo é culpado. Então, Ricardo é culpado. Alternativa E. Muito mais fácil, né? A facilidade em resolver essas questões vai depender do seu ponto de partida, da sua percepção, que chamamos de feeling, de achar onde começar a questão, onde vai ser mais fácil a resolução, destrinchar a resolução da questão. Questão número 2, escrivão de polícia civil, uma questão muito semelhante à questão anterior, só que aqui apenas uma das moças mentiu. Na questão anterior apenas um falou a verdade, essa é a diferença. 5 moças foram acusadas de esconder o batom de Maria. Ao entrar na sala, irritada, Maria as questiona. Eu não fui, responde Kátia. Foi a Manoela, garantiu Marcela. Foi a Júlia, disse Manoela. Marcela está mentindo, retrucou Júlia. Kátia está falando a verdade, disse Roberta. Bom, pessoal, vamos achar aí quem está acusando quem. Foi Emanuele, garantiu Marcela. Lembra do nosso quarto aspecto fixo? Ponto de partida? Quem está acusando? Foi a Emanuele, garantiu Marcela. A Marcela está mentindo, retrucou Júlia. Olha só, uma falando da outra, que coisa feia. Então, podemos concluir aqui, diante dessa contradição, que ou Marcela é falsa, ou Júlia é falso. Ou Marcela é mentirosa, ou Júlia é mentirosa. Então, esse aqui é o nosso ponto de partida. Vamos colocar então, já temos nosso ponto de partida, ou Marcela ou Emanuele mentiu. E apenas uma mentiu. Então a primeira opção ou a segunda opção, ou Marcela mentiu ou Júlia mentiu, uma das duas. Sabendo disso, pessoal,
todas as outras falam a verdade. Bom, calma aí. Uma das duas mentiu. E o exercício fala que apenas uma mentiu, então todas as outras você coloca verdadeiro. Até uma espécie de exercício de associação aqui. Veja a afirmação de Emanuele. Foi a Júlia. Emanuele fala a verdade ou mentira? É uma moça que fala a verdade. Então, se ela fala a verdade, foi a Júlia, então foi a Júlia que escondeu o batom. Alternativa correta, alternativa D, gabarito D. Vamos para a próxima. Questão 4 da FCC, para advogado, hein? Alain, Beto, Caio e Décio são irmãos e foram interrogados pela própria mãe para saber quem comeu, sem autorização, o chocolate que estava no armário. Mas que mãe é essa que fica regulando as coisas pro filho, meu Deus? Sabe-se que apenas um dos 4 comeu o chocolate e que os 4 irmãos sabem quem foi. A mãe perguntou para cada um quem comeu o ato, ao que recebeu as seguintes respostas. Alan disse que foi Beto, Beto disse que foi Caio, Caio disse que foi Beto, mente, Décio disse que não foi ele. O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são respectivamente. Então vamos achar aí quem está acusando quem. Alan diz que foi Beto, Beto diz que foi Caio, Caio diz que Beto mente, Décio diz que não foi ele. Pessoal, você pode usar como ponto de partida outras opções aí, mas eu coloquei, por exemplo, Beto diz que foi Caio, mas Caio diz que Beto mente. Olha a contradição, ou Caio é falso ou Beto é falso, ou Caio é falso ou Beto é falso. Esse aqui é o nosso ponto de partida. E pessoal, essa questão não deixou muito claro, mas indiretamente o que você deduz aí? O irmão que fala a verdade, o que significa? E o irmão que comeu o chocolate, significa que, se a questão quer saber o irmão que fala a verdade, significa que um fala a verdade e todos os outros falam a mentira. Todos os outros são mentirosos, tá? Você tem que interpretar a questão. Bom, já temos o nosso ponto de partida, começaremos com Caio mentindo. Primeira tentativa, em outras palavras, Caio mentindo e Beto falando a verdade. Lembrando que só um fala a verdade. Se o Beto está dizendo a verdade nessa primeira tentativa, todos os outros irmãos estão mentindo. Se Beto fala a verdade, então Caio comeu o chocolate. Ele está falando que Caio comeu o chocolate. Nesse primeiro caso, Beto diz a verdade, então vamos supor que Caio comeu o chocolate. Vamos ver o que Alan disse. Que foi Beto. Bom, pessoal, Alan disse que foi Beto, só que ele é mentiroso, então não foi o Beto. Por enquanto, temos um carinha só, um irmão comendo chocolate. Aí, Décio diz que não foi ele, tá? Só que ele é mentiroso, gente. Se ele é mentiroso, foi ele. Ele tá mentindo. Se ele diz que não foi ele e ele mente, então foi ele. Mas calma aí. Quem comeu o chocolate? Caio e Décio comeram chocolate? Não, só um comeu chocolate. Encontramos uma contradição na primeira tentativa. Vamos para a segunda tentativa. A segunda tentativa é o contrário. Caio fala a verdade e o Beto, ele mente. Aliás, você nem precisa saber quem comeu o chocolate. Se você sabe que Caio fala a verdade, você já teria acertado a questão, porque só tem a alternativa E, né? Se fosse eu, parava por aqui mesmo, marcava o E e ia para a próxima, ganhar tempo em concursos públicos. Mas vamos saber quem comeu o chocolate, né? Beto mente, logo não foi o Caio. Claro, Beto mente, logo não foi o Caio. Alan, vamos ver o que Alan disse. Alan mente também, logo não foi o Beto. Tudo bem, não encontramos nenhum que comeu chocolate ainda. Décio mente. Logo, é ele o comedor de chocolate. Por quê? Décio diz que não foi ele, só que ele mente. Então, foi ele. Já sabemos, pessoal, que quem fala a verdade é o Caio. E só achamos um carinha comedor de chocolate, que é o Décio, nessa segunda tentativa. Não houve contradição. É a nossa resposta alternativa E. Questão número 4, Fundação Carlos Chagas, técnico judiciário. Em certo planeta de uma galáxia distante existem apenas 2 partidos, o bem e o mal. Quando são perguntados sobre qualquer assunto, os habitantes desse planeta sempre respondem com uma única dentre as 2 seguintes palavras, sim ou não. Porém, os integrantes do bem sempre respondem a verdade, enquanto os integrantes do mal necessariamente mentem. Zip
e seu irmão Zap são habitantes desse planeta, sendo o primeiro o integrante do bem e o segundo do mal. Dentre as perguntas a seguir, qual é a única que, se for feita tanto para Zip quanto para Zap, gerará respostas diferentes? Questão que você não pode errar. Essa aqui é uma questão considerada fácil. É só você fazer a pergunta. Seu irmão é mentiroso? O que o Zip vai responder? Ele só fala a verdade. Ele vai falar, sim, meu irmão é mentiroso. E o Zap? Ele vai falar, sim, meu irmão é mentiroso, mas ele está mentindo. Por quê? Porque o Zip, ele fala a verdade. Então o Zap está mentindo ao responder que sim. As mesmas respostas. A outra pergunta, você é mentiroso? Qual que é a única resposta que tem, pessoal, quando pergunta se alguém é mentiroso? Não. Você é mentiroso? Não, não sou mentiroso. Próxima pergunta, você é o Zip? O que o Zip vai responder? Sim, eu sou o Zip, eu falo a verdade. E o Zap? Sim, eu sou o Zip, porque eu sou mentiroso. Na verdade, eu sou o Zap. Os dois responderam sim. E agora, o Zip é mentiroso? O que o Zip responde? Não, eu não sou mentiroso, eu sou o Zip. E o que o Zap vai responder? Sim, eu sou mentiroso. Sim, o meu irmão Zip, ele é mentiroso. Mas, na verdade, o Zip, ele não é mentiroso. Respostas não e sim. Tá aí a nossa resposta. D. Gabarito D. Questão 5 do ESAF, lembrando que você pode tentar resolver na sua casa, hein? Só apertar o pause. Numa ilha há apenas dois tipos de pessoas, as que sempre falam a verdade e as que sempre mentem. Um explorador contrata um ilhéu chamado X para servir-lhe de intérprete. Ambos encontram outro ilhéu chamado Y e o explorador lhe pergunta se ele fala a verdade. Ele responde na sua língua e o intérprete diz, ele diz que sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. Ele pertence ao grupo dos mentirosos. Olha a acusação, nosso ponto de partida. Dessa situação é correto concluir que, pelo quarto aspecto fixo acusando alguém de mentiroso, um dos dois é mentiroso. Ou X é verdadeiro e Y é mentiroso, ou X é mentiroso e Y é verdadeiro. Temos duas tentativas apenas para chegar na nossa resposta. X sendo verdadeiro, pessoal, o que ele disse? Ele disse isso aqui, ó. Ele diz que sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. Ele diz que sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. E o que X falaria se ele fosse mentiroso? Como que a gente nega? Ele diz que sim. Ele disse que não. E como que a gente nega a proposição? Ele pertence ao grupo dos mentirosos. Ele não pertence ao grupo dos mentirosos. Que é a mesma coisa que dizer, equivale a dizer, ele pertence ao grupo dos verdadeiros. Fica assim, então, se X, caso X seja mentiroso. Ele diz que não, mas ele pertence ao grupo dos verdadeiros. Próximo passo, achará contradição. Pelo terceiro aspecto fixo, perguntando a alguém se ele fala a verdade, a única resposta é sim. Então, quando o explorador lhe pergunta, você fala a verdade? Ele fala a verdade? A única resposta é sim. Aqui ele diz que sim. Então, aqui não há contradição. Ele diz que sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. Não conseguimos achar uma contradição nessa sentença. Agora veja essa sentença aqui. Ele diz que não, mas ele pertence ao grupo dos verdadeiros. Como que Y diz que não, sendo que a única resposta é sim? Contradição. Como Y disse que não, sendo que a única resposta é sim. Significa, pessoal, que X sendo mentiroso, há uma contradição. Logo, X não pode ser mentiroso. E se não é mentiroso, X é verdadeiro, pessoal. Alternativa E. X fala a verdade. Questão 6. Auditor fiscal da Receita Estadual. Em uma reunião, os amigos Arnaldo, Beatriz, Carlos, Danilo e Elaine fizeram as seguintes afirmações. Arnaldo, meu nome é Danilo ou Arnaldo? Olha aqui que Arnaldo fala. Meu nome é Danilo ou Arnaldo? Ora, você já sabe como usar a disjunção, o conectivo ou. Basta que um seja verdadeiro para que a sentença seja verdadeira. Então, meu nome é Danilo ou Arnaldo. Essa afirmação está correta? Não é? Com a disjunção, basta uma proposição ser verdadeira para garantir a veracidade da sentença. E que proposição que é verdadeira? Arnaldo. Tá? O nome dele é Arnaldo. Então, essa proposição é verdadeira. Esse aqui é o nosso ponto de partida. Essa sentença aqui é verdadeira, essa afirmação é verdadeira. Então, que Beatriz diz? Arnaldo acaba de mentir. Não, Arnaldo falou a verdade. Então, quem está mentindo é Beatriz. Agora, Carlos, Beatriz acaba de mentir. Verdade, ela mentiu. Então, Carlos é verdadeiro. Danilo, Carlos acaba de mentir. Não, Carlos disse a verdade. Então, Danilo mentiu. Elaine, Danilo acaba de mentir.
Tá? Verdade. Danilo acaba de mentir. F. Então, Elaine é verdadeira. A quantidade de pessoas que mentiu nessa situação foi igual a 1, 2. Ok? 2 pessoas mentiram. Alternativa C de coração. Questão 7. Analista do Ministério Público. Considere que não é verdade que João não está mentindo e analise as afirmações a seguir. Esse tipo de questão que diz não é verdade que não, é mentira que sim, isso que faz uma bagunça na cabeça da gente. Você pode perder tempo na hora da prova, porque é uma questão que exige muito do cognitivo das pessoas. E as mulheres, principalmente, se embananam todo nesse tipo de questão. Por isso que temos que treinar. Vamos simplificar. Pessoal, não é verdade que João não está mentindo. Corta não com não. Fica assim, João está mentindo. Vamos partir dessa premissa, João está mentindo. Afirmação 1. É mentira que João não está mentindo? Eu começo, pessoal, pelo segundo trecho da afirmação. E digo se ela é verdade ou mentira. João não está mentindo. Isso aqui é falso, porque João está mentindo. Então, é mentira que falso? Sim, é mentira que falso, porque a mentira do falso é verdadeiro. 1. Verdade. 2. Não é mentira que João está dizendo a verdade. João está dizendo a verdade? Isso aqui é falso. João está mentindo. Então, é mentira que João está dizendo a verdade? Verdade. É mentira que João está dizendo a verdade. Agora, não é mentira que João está dizendo a verdade? Aí é falso. Ok? Eu vou resolvendo essas questões de trás para frente. O correto é mentira que João não está mentindo. Terceira afirmação. É verdade que João não está mentindo? Lendo o último trecho. João não está mentindo. Isso aqui é falso, porque João está mentindo. Falso. É verdade que falso? Não, pessoal. É mentira que falso seria o correto, né? É mentira que João não está mentindo. É mentira que falso. Aí sim, seria verdadeiro. Aqui, a sentença verdadeira, ok? 4. É mentira que João está dizendo a verdade. Vamos ler o último trecho. João está dizendo a verdade? Falso. João está mentindo. Então, é mentira que João está dizendo a verdade? É mentira que falso? Sim, a mentira do falso é verdadeiro. Afirmação, a última afirmação. Não é verdade que João está mentindo. João está mentindo? João está mentindo. Isso aqui é verdadeiro. É verdade que João está mentindo? Sim, é verdade que João está mentindo. Até aqui está verdade. Agora, não é verdade? Aí a gente pula para o lado do não, ok? É falso. É verdade que João está mentindo, seria o correto. Alternativa correta. Alternativa... Apareceu um V aqui sem querer. Alternativa B. 1 e 4 apenas. Considere que João e Pedro moram em uma cidade onde cada um dos moradores ou sempre fala a verdade ou sempre mente, e João tenha feito a seguinte afirmação a respeito dos dois. Pelo menos um de nós dois é mentiroso. E se pelo menos um de nós dois é mentiroso, ou um é mentiroso, ou o outro é mentiroso, mas não ambos. Lembra desse conectivo? Ou. Então, equivale a esse pelo menos um de nós dois. Nesse caso, a proposição João e Pedro são mentirosos é verdadeira? Pessoal, não precisa... eu não perderia 10 segundos resolvendo essa questão. Porque se um dos dois é mentiroso, João e Pedro são mentirosos? Os dois são mentirosos? Não. Ou um ou outro, mas não ambos. Por isso que está errado. Se um dos dois mente, então a conjunção João e Pedro nunca será verdadeira. 9. Um professor de lógica encontra-se em uma viagem em um país distante, habitado pelos verdamanos e pelos mentimanos. O que os distingue é que os vendamanos sempre dizem a verdade, enquanto os mentimanos sempre mentem. Certo dia, o professor depara-se com um grupo de 5 habitantes locais. Chamemo-los de alfa, beta, gama, delta e epsilon. O professor sabe que apenas um no grupo é verdamano, mas não sabe qual deles o é. Pergunta, então, a cada um do grupo quem entre eles é verdamano e obtém as seguintes respostas. Alfa, beta é mentiroso. Vamos trocar esse mentimano por mentiroso. Beta, gama é mentiroso. Gama, delta é mentiroso. É verdadeiro. E delta, epsilon é
verdadeiro. Qual que é o nosso ponto de partida, pessoal? Vamos utilizar um aspecto que ainda não utilizamos, eu creio. O quinto aspecto fixo, acusando-se alguém de verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Você lembra o primeiro aspecto fixo? Pois é, então o nosso ponto de partida é esse aqui, esses dois. Por quê? Pessoal, olha só, gama, delta é verdadeiro. Ou gama e delta são mentirosos, ou gama e delta são verdadeiros, mas só tem um verdadeiro. Então, é o nosso ponto de partida. Delta diz o seguinte, epsilon é verdadeiro. Calma aí, pelo quinto aspecto fixo, quando um acusa o outro de verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Mas calma aí, só tem um verdadeiro. Significa, pessoal, que todos esses aqui, eles estão mentindo, já que nunca pode ter dois verdadeiros. Como só há um verdadeiro, gama, delta, epsilon são falsos. Os três são falsos. Significa que agora a gente vai, por tentativa, achar ou beta ou alfa. Qual deles fala a verdade? Olha aqui que beta diz. Beta diz que gama é mentimano. Ora, sabemos que gama ele é mentiroso, né? Utilizando o quinto aspecto fixo, sabemos que todos esses três aqui são mentirosos. Se ele diz que gama é mentiroso, ele está dizendo a verdade. Logo, ele diz a verdade. Pô, galera, não é simples essas questões? Se você achar o ponto de partida e depois a contradição, você vai ter dois trabalhos. Achar o ponto de partida e depois a contradição. Aí fica muito fácil. Aí você garante o gabarito na sua prova. Pessoal, última questão, agora, questão 10, fica dever de casa. Ok? Dá um pause aí, tente resolver e o gabarito é dado. Se tiver alguma dúvida nessa questão, envie um comentário e com certeza eu vou responder. Forte abraço, queridos alunos do site Mega Aluno, e a gente se vê na próxima aula sobre associação, questões de associação.